Bom dia, conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir, pessoal? Primeiro C, estão me ouvindo? Peraí que eu vou fazer já o compartilhamento de tela com vocês, só um segundo. Só estou abrindo aqui o arquivo, tá? Só um minuto. Eu só coloquei aqui. Informática. Cortimestre. Notes. Só mais um pouquinho. Matemática. Trimestre, é isso. Gente, cadê o arquivo que eu acabei de abrir? Aqui. Carregou, meninos? Carregou para vocês? Carregou. Então, vamos lá. Vamos voltar nessa listinha de como calcular a soma de PA. E aí, a gente hoje entra no contexto de PG, tá? Vamos falar de PG também. Então, ó, vou voltar aqui do início, porque não sei se vocês assistiram a gravação que eu postei no decorrer da semana, mas se não assistiram, vamos tentar daqui, que a internet agora parece que tá boa, né? Tá estável. Então, vamos lá. Qual a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética de 2, 9 e 16? Veja bem, essa progressão não termina no 16, ó, no termo 3, porque eu tenho 3 pontos e fecho parênteses. Eu sei que é uma PA de 30 termos, então, sei o valor de quem? Do N, que é a quantidade de termos que eu tenho. Eu sei quem é o meu primeiro termo, é o primeiro número da PA, que é o 2. A razão eu posso descobrir. Se eu tenho aqui o segundo termo, basta subtrair ele com o primeiro. Eu sei qual é a razão. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que descobrir? Primeiro, eu tenho que usar a fórmula do termo geral para mim descobrir quem é o meu AN, para depois jogar na fórmula da soma. Porque a soma é essa fórmula aqui. Soma é igual ao primeiro termo mais o último termo da PA, que é o AN, vezes N dividido por 2. Só que eu não tenho esse valor aqui, o AN. Para me descobrir ele, eu uso a fórmula do termo geral. Então, ó, para a gente usar essa fórmula aqui, é necessário descobrir apenas o valor do 30º termo dessa PA. E isso é feito pela fórmula do termo geral. Então, a razão. Como que a gente faz para calcular a razão?
A razão da PA é calculada pelo segundo termo menos o primeiro. 9 menos 2, então a nossa razão é 7. Fórmula do termo geral é essa daqui, ó. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O n é 30, então vai ficar A de 30 é igual ao primeiro termo, que é 2, mais 30 menos 1. Tá, então quando vocês voltarem, vocês me falam para a gente prosseguir. Voltou todo mundo? Quando voltar todo, todo mundo, vocês me falam, tá? Por favor. Voltou. Voltou? Só vou fazer uma postagem aqui da gravação da aula e a gente continua. Peraí, só um segundo. Pronto, vocês estão visualizando aí minha tela? O cálculo? A n é igual a 1. Conseguem ver, pessoal? Vocês estão vendo, gente? Então, aqui, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A de 30 é igual a 2, que é o primeiro termo, mais o n, que é 30, menos 1 vezes a razão, que é 7, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, a de 30 será igual 2 mais 30 menos 1, 29 vezes 7.
A de 30 é igual a 2 mais 203, que é igual a 205. Então, a gente descobriu qual é o valor do último termo da PA, 205. Agora, a gente pode somar. A soma é igual ao primeiro termo, mais o último termo da nossa PA, vezes o N, dividido por 2. Então, a gente vai ter 2 mais 205 vezes 30 dividido por 2. 207, ó. 207 vezes 30 dividido por 2. 207 vezes 30 é 6.210. Dividido por 2 é igual a 6.105, tá? Então, a soma dos 30 primeiros termos da PA é 3.105. Aqui diz: qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 1.000? Então, para a gente calcular a soma, a gente tem que usar a soma dos termos de uma PA. Para isso, a gente tem que saber qual é o primeiro e o último número ímpar da sequência e a quantidade de números ímpares no intervalo, tá? Para isso, o que a gente tem que observar? Após o número 10, o primeiro número ímpar é o 11. Antes, né, de 1.000, o último número ímpar é 999. Então, olha só. Já a quantidade de números ímpares é a metade da quantidade total de números da sequência. Então, o que a gente tem que observar? Nós vamos anotar apenas a sequência que começa e termina com o número par. Para esse cálculo dar certo, a gente tem que ignorar um desses números pares. Assim, são 990 números pares e ímpares de 11 a 1.000, tá? Então, nós vamos ter um total aí, ó, de 11 a 1.000, 495 números pares, tá? Isso que é a metade dos números da sequência. Substituindo na fórmula, o que a gente vai ter? Ó, esse N vem aqui. Então, o que a gente terá aqui? Nós teremos a soma. Primeiro termo é o primeiro número que começa, que é o 11. O último termo é o 999, que é o último número ímpar. E o nosso N, ó, então a gente tem aí um total de 990, né? O nosso N é a metade disso. Tá? Que é 495. Tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai ter, ó, 11 mais 999 é 1.010. 1.010 vezes 495, dividido por 2. Já vou aqui para o resultado final, senão fica muito repetitivo. Então, aqui a gente vai ter 1.010 vezes 495 é isso aqui, 499.950. Dividido por 2 é 249.975. Então, a soma dos números ímpares que vão de 10 a 1.000 é igual a 499.975, tá? Em uma PA de razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625, qual é o 50º elemento? Então, aqui, primeiro. Tá. Primeiro, a gente precisa relacionar o termo inicial e o final. Para fazer isso, a gente pode usar a fórmula do termo geral da PA, tá? O objetivo dessa relação é usar a fórmula, tá? Para depois a gente fazer a soma dos termos. Então, ó,
Fórmula da nossa PA. Termo geral, tá? Da PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí a gente tem o primeiro termo, a gente tem que descobrir que a gente não tem, tá? Lá não nos deu, ó. Só temos uma PA de razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Qual é o 50º elemento? Então, a nossa fórmula do termo geral fica assim, a de 50 é igual a 1 mais. Quantidade de termos a gente sabe que é 50, 50 menos 1, e a razão a gente sabe que é 5, o exercício falou. A gente vai ter isso aqui, ó, pessoal, vai ficar meio que incompleto, mas vocês vão ver que vai dar certo. A de 50 é igual a 1 mais 49 vezes 5. A de 50 é igual a 1 mais 245. 49 vezes 5, 245. Aqui não tem como fazer mais nada, mas a gente pode fazer o quê? Agora, com a fórmula da soma dos termos da PA, a gente substitui, tá? Então, quem é o nosso A1? O nosso A1 é A1 mais 245. E a soma, a gente já sabe o resultado. É 6.625. Então, jogando na fórmula, a gente vai fazer três contas. A gente prossegue, depois a gente volta na conta inicial, ó. Então, aqui a gente tem A1, a fórmula da soma, né? A1 mais A de 50 vezes N dividido por 2. A soma, a gente sabe que é 6.625. Então, ó, da fórmula da soma, a gente tem o A1, que é normal. Mas o nosso A1 vale quanto, gente? O A1 nosso, ele vale isso aqui, ó. A1 mais 245, tá? Ó, A1 mais 245 vezes 50 dividido por 2. Então, o que a gente vai ter como resultado? Ó, multiplica-se cruzado nesse caso. O parênteses não tem como a gente resolver agora, tá? E aí a gente vai ter, ó, parênteses dá para fazer só isso aqui. A1 mais A1 é 2A1, mais 245 vezes 50, beleza? Esse 2, ele passa para cá multiplicando com 625, então vai ficar 6.625. 2 vezes 6.625 é igual a 2A1 mais 245 vezes 50. 2 vezes 6.625 é 13.250, que é igual. Esse 50 multiplica com 2, vai ficar 100 A1 mais 50 vezes 245, 12.250. Agora a gente descobre o valor de A1. Ó. Esse 1.250 subtrai com 12.250 e sobra quem no outro termo? 100 vezes A1, tá? Então, aqui, ó, o resultado da subtração vai ficar 1.000 do A1, nós vamos ter 1.000 dividido por 100. Ó, isolando o nosso A1, nós teremos aqui A1, né, para ficar maiúsculo. Fazer passo a passo. É igual a 1.000 dividido por 100. E aí a gente vai ter como resultado final 10. Agora, a gente volta lá na fórmula do termo geral para descobrir quanto vale A de 50. Ó, o A1 a gente sabe quanto vale. A gente descobriu que é 10, não é? Então, nós teremos aqui... Vamos pegar essa última parte da conta. A gente calculou tudo isso aqui, ó. Chegou até aqui. Lá do início da conta. Aqui a gente chegou. Tá, dá 50 é igual a 1 mais 245. A1 a gente descobriu. Então, fica A de 50 é igual a 10 mais 245. Então, A de 50 é 255, tá? E aqui a gente termina essa correção dessa listinha de soma de semana passada. Vou interromper o compartilhamento de tela. Vamos agora ensinar um pouquinho do que é PG. Agora a gente vai falar de progressão geométrica, tá? Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. A aula vai até 9h30. Aí vocês têm intervalo, né? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal?
Então, ó, progressão geométrica. A gente estudou progressão aritmética e soma de progressão aritmética, né? Entendeu lá o que é a fórmula do termo geral da progressão aritmética, agora vamos estudar a progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência de números reais que não são nulos, tá? Então, sequência de números reais não nulos é chamada de progressão geométrica. Quando cada um dos seus termos, a partir do segundo, é igual ao produto do anterior, por uma constante que é chamada de razão. Então, na progressão geométrica, a razão é a letrinha Q. Para obter a razão, a gente vai dividir qualquer termo pelo anterior. Então, a gente vai pegar qualquer termo, dividir pelo anterior. Na progressão aritmética, a gente pegava qualquer termo e subtraía do anterior, né? Então, a gente pegava, por exemplo, o segundo termo e subtraía do primeiro. Na geométrica, ao contrário. A gente pega qualquer termo e subtrai do seu anterior. Então, Q vai ser igual a 2 dividido por A1. Assim como é igual a 3 dividido por A2, assim como é igual a 4 dividido por A3. Estão entendendo? Um exemplo. Olha só, a gente tem aqui ó, uma PA, PG, né? 3, 9, 27, 81. É uma PG finita. Quem é o primeiro termo? A sequência é a mesma. Primeiro termo é chamado de A1, segundo termo de A2, e assim sucessivamente. Primeiro termo da nossa PA é o número 3, que é o primeiro da nossa PG, é o número 3, que é o primeiro número que começa a PG. A razão, como que a gente descobre a razão? Pega qualquer termo aqui, subtrai do anterior. 9 dividido por 3 é 3. 27 dividido por 9 é 3 também. 81 dividido por 27 é 3. Então, perceba que a razão entre 9 dividido por 3, 27 por 9, 81 por 27 é o mesmo, é 3. Então, aqui o que a gente tem? O primeiro termo igual a 3 e a razão igual a 3. Aqui a gente tem uma outra PG, ó, 2 menos 4, 8 menos 16. PG infinita, tá? Por que infinita? Porque não termina no 16, pelo contrário, continua. Onde? Quem é o primeiro termo? É o primeiro número que começa PG, que é A1 igual a 2. Então, ó, pessoal, aqui a gente tem o primeiro termo que é 2. Quem é a nossa razão? A gente vai pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, ou qualquer termo, dividir pelo seu anterior. Menos 4 dividido por 2 é menos 2, que é igual se eu pegar o 8, dividir por menos 4, que vai ser menos 2. Ou pegar o menos 16 e dividir por 8, que é igual a menos 2. Então, classificação da razão, da PG, né? Através da razão. Quando a gente tem uma razão maior que 1, e essa razão ela é maior que 0 e menor que 1, e maior que 1, a gente tem uma razão crescente, e os termos são todos positivos. Quando nós temos uma razão que é menor do que 1, os termos são negativos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Na verdade, quando a gente tem uma razão que ela é menor que 0, mas é menor do que 1, ela é maior que 0, mas é menor do que 1, é porque os termos dela é negativo. Tá? Então,
E razão decrescente? Razão decrescente, os resultados têm que ser menor do que 1, tá bom? Alternante. Quando a gente tem uma PG que é alternante, é quando a sua razão é menor que 0. PG constante é quando a razão dela é igual a 1, tá? Então, quando eu tenho uma razão igual a 1, em PG, eu tenho uma PG constante. Vocês conseguem copiar esse exercício aqui, fazendo caderno? Que a gente encerra com essa atividade. Vocês estão me ouvindo? Copie esse exercício aqui, verifique se a sequência 4, 12, 36, 45, 68 é uma PG. Calcule o valor de x na PG 8 menos 6 e x. Como vocês vão descobrir? É descobrir a razão, tá, pessoal? Se você descobre a razão dessa PG na número 2, você sabe qual é o número que ocupa o lugar de x. Basta acrescentar. Então, a gente fica por aqui, ó, para a parte inicial. Então, ó, como calcular a razão de um PG? Você vai dividir o segundo termo pelo primeiro. E a razão na PG é representada pela letra Q. Como que eu sei se é uma PG? E quando eu calcular a razão, esse valor ele está fixo em cada número da minha sequência de PG, tá? Então, PG é uma sequência de números não nulos que é adicionada a ela tem nela um número fixo, que a gente chama de razão. A diferença de PG para o PA é que nessa sequência, a razão a gente encontra dividindo e é representado pela letra Q. Perguntas, dúvidas, meninos? Então, hoje a gente fica por aqui. Eu deixo vocês com essa atividade 1 e 2, para vocês fazerem. Tá? Usem esses 10 minutinhos, 10 não, 9 minutos que falta para acabar a aula, para poder copiar e fazer. Vou deixar aqui na tela para vocês poderem olhar e copiar, tá? Alguma pergunta?